Paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Essa aqui quem vos fala é a missionária Nathalie. E a pergunta de hoje é: ter televisão em casa é pecado? Assistir televisão é pecado? Traz condenação? Eu vou para o inferno se eu assistir televisão? Irmãos, eu vou responder essa pergunta, mas primeiro vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? O apóstolo Paulo está dizendo nessa palavra que tudo é lícito, ou seja, tudo nós podemos fazer, mas nem tudo convém. Nem tudo vai trazer edificação espiritual para a sua vida, irmãos. A televisão não traz edificação nenhuma espiritual. Ah, irmã, mas eu assisto filme lá, evangélico, eu assisto programação evangélica lá, eu não assisto nada disso. Somente programação evangélica, irmãos. A televisão é uma verdadeira tira-visão espiritual, porque ela prende a atenção das pessoas. O diabo, irmãos, ele usa a televisão de uma forma tão grande, porque através dela, ela é como se fosse, na verdade, irmãos, um portal espiritual do inferno para dentro da sua casa, uma janela, né? E uma vez que você liga a televisão, você começa a assistir, o diabo ele consegue penetrar na sua mente através dos olhos. E ele capta a sua mente, começa a prender a sua mente ali, irmãos. E muitos irmãos começam a ter perturbação do sono, muitos irmãos começam a ter pesadelo, outros começam a sonhar com as coisas que eles assistiram durante o dia, né? Isso o diabo vai trabalhando, vai tirando a vontade de orar, a vontade de ler a Bíblia, a vontade de estar na casa do Senhor. A pessoa vai morrendo espiritualmente e a pessoa vai até perdendo a visão espiritual. Então, muitas das vezes, os irmãos que têm dons espirituais, quando eles começam a assistir muita televisão, até os dons espirituais, irmãos, começam a se apagar na vida dele, começam a ser enterrados. Por quê? Porque o diabo, ele trabalha para destruir a nossa vida espiritual. E a maior ferramenta que ele usa é a televisão. Tá, missionária, tudo bem, você disse que a televisão é do diabo, é uma ferramenta do diabo, mas aonde na Bíblia diz isso, irmãos? Na Bíblia não vai dizer claramente que é pecado de televisão, mas eu encontrei 2 versículos que nos dá uma referência espiritual, porque a Bíblia, irmãos, ela tem que ser discernida espiritualmente. Então, uma vez que você discernir ela espiritualmente, você vai compreender o que o Espírito Santo está querendo te transmitir através dela. Então, eu encontrei 2 versículos bíblicos que falam sobre a televisão. E o primeiro versículo, irmãos, glória a Deus. O primeiro versículo está em Salmos 101, 3, que diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as nações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Então, o próprio salmista Davi, ele está declarando aqui que ele não vai colocar coisa má diante dos olhos dele. Porque se ele tem essa preocupação naquela época que nem televisão existia, imagine nós, na época que nós estamos. Ah, missionária, mas nós estamos no tempo da graça. A palavra do Senhor fala: não useis da liberdade que o Senhor te deu para dar ocasião à carne. Então, essa liberdade que Deus te deu é a liberdade de você adorar, de você glorificar, de você servir a Ele. E não liberdade para você pecar ou alimentar a sua carne, irmãos. Então, vejamos que a Bíblia, a Escritura Sagrada, ela nos dá embasamento bíblico para tudo, né? Tem muitos crentes que falam: ah, mas não está na Bíblia isso, irmãos. Basta você ler e pedir discernimento espiritual, que o Espírito Santo ele vai te fazer compreender que essa palavra é para isto ou para aquilo. Missionária, mas eu só assisto jornal, eu não assisto novela, eu não assisto filme, eu só assisto jornal. Ou então, eu só assisto conteúdo bíblico, evangélico, eu não assisto nada que não seja esse tipo. Primeiro, para você que assiste jornal, em Isaías capítulo 33 diz assim: quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Está perguntando, quem dentre nós habitará com o Deus Todo-Poderoso, o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Aqui está falando de Deus, amém? O que anda em justiça e que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue,
e que feche os seus olhos para não ver o mal. Amém? Então aqui está falando quem é que vai para o céu. Vai para o céu aqueles que fecham os ouvidos para não ouvir falar de sangue, que fecham os olhos para não ver o mal. E nós sabemos que os jornais de hoje, irmãos, é só notícia de morte, é só notícia ruim. Então a Bíblia fala que nós temos que tapar os nossos ouvidos para não ouvir falar dessas coisas. E os nossos olhos para não ver essas coisas. Porque, irmãos, não importa saber o que está acontecendo. O que importa saber é que Jesus está voltando e nós temos que estar preparados. Tão somente isso. Irmãos, tem muita gente que fala, mais missionária, eu uso a televisão para assistir conteúdo evangélico. Irmãos, você vê que hoje em dia tem até televisão contando histórias bíblicas. É pecado assistir esse tipo de novela? É, irmãos. Por quê? Primeiro, a história que está sendo contada lá, ela não é exatamente como está escrita aqui, né? Lá eles acrescentam muita coisa e acabam tirando muita coisa que nós sabemos que não está escrito. E a Bíblia fala que não podemos tirar nenhum tio, nem sequer uma letra, nem um I, nem um J, nem um R, nem um A, nada da palavra do Senhor e muito menos acrescentar. Então, uma vez que alguém acrescenta alguma coisa, está te contando algo acrescentado, se você não tem o conhecimento bíblico mesmo da história, como aconteceu, você vai acabar acreditando ou aprendendo da maneira errada, irmãos. Então, quem assiste na televisão esse tipo de conteúdo são pessoas que eles, muitas das vezes, não querem ler a Bíblia e eles acham muito mais simples ou mais fácil ouvir a Bíblia ou ver a Bíblia através de um teatro, através de um filme, através de uma novela bíblica, né? Eles acham mais fácil aprender, só que eles estão aprendendo da maneira errada. Então, de qualquer maneira, isso o diabo está usando essa ferramenta para prender a atenção do povo e o povo acaba não lendo mais a Bíblia. Eles acabam estudando a Bíblia através das imagens que eles veem, mas não lendo e meditando na palavra. Amém, irmãos? Sem contar, irmãos, que eu já tive experiência com o Senhor de Deus me mostrar em espírito muitas programações, desenhos que são consagrados a demônios, tá? Muita coisa que acontece através da televisão. Eu posso falar com certeza, sem medo de errar, através das experiências espirituais que eu tive com o Senhor, que a televisão é uma ferramenta de Satanás, né? Nós sabemos que há muitas ferramentas que ele usa, mas a televisão, irmãos, é pior do que a internet, porque a internet você ainda pode selecionar aquilo que você pode ver, e na televisão não. Na televisão você é obrigado a assistir aquilo que eles enviam para você, aquilo que eles transmitem para você. A televisão é um verdadeiro portal do inferno, como se fosse uma janela que Satanás ele entra através dela na mente das pessoas, através da visão, através daquilo que elas ouvem. Ali você vê mulher traindo um marido, marido traindo a esposa. Ali você vê muita coisa acontecendo, irmãos, muita coisa suja, errada, imunda, sem contar que o diabo usa isso para entrar na mente de muitas crianças, muitas mães, né, que elas acham muito mais fácil colocar as crianças na frente da televisão do que elas tirarem um tempo com seus filhos. Elas acabam transmitindo os pais a responsabilidade de educação dos filhos para a televisão, para as programações. E isso é um grande erro, irmãos. Porque eu já expulsei demônios de crianças de até 3 anos que estavam endemoniadíssimas mesmo, com legiões de demônio por causa de programações, por causa da televisão, por causa de desenhos. Não foi de uma criança não, mas várias. Já aconteceu isso, não só pelas programações, mas também por brinquedos consagrados. Mas a televisão sempre é um problema muito sério quando se trata, irmãos, de visão espiritual, de intimidade com Deus. Se você quer ter intimidade com Deus, se você quer ter uma vida de oração, de jejum, você verdadeiramente quer que Deus abra a sua visão espiritual, você vai ter que, irmão, se desfazer da televisão. Amém? Ah, mas a televisão condena, vou para o inferno se assistir. Se a Bíblia diz que vai para o céu aquele que tapar os olhos para não ver coisa má e tapar os ouvidos para não ouvir falar de sangue, irmãos. Então, quem vê essas coisas e ouve, claro que não vai entrar no céu, né? Então, biblicamente falando, se você usa a televisão para este meio, e mesmo que você não use, é como eu falei, a televisão ela transforma as pessoas que estão assistindo em escravas. Por quê? Porque você só assiste aquilo que eles querem que você veja. Por mais que você mude de canal, não tem como você escolher verdadeiramente
O conteúdo, você sabe que eles jogam propagandas, comerciais ali, muita pornografia, muitas coisas aliadas ao mundanismo, e nós sabemos que isso traz muita destruição espiritual para nós, irmãos. Então, quero que os irmãos guardem isso no coração, amém? A televisão é uma ferramenta de Satanás, já falei, pode trazer condenação? Pode sim, irmãos. Com certeza, tá? Então, os irmãos, tomem cuidado com isso. Nas experiências que eu tive com o Senhor, Deus sempre me mostrou a televisão como sendo uma ferramenta, sim, do inimigo, irmãos, que tem destruído muitos casamentos, muitos lares, muitas pessoas que estão com a vida espiritual aí enfraquecida por causa disso. Ah, missionária, mas a internet também é uma ferramenta de Satanás, irmãos. A internet você pode selecionar, né? E a televisão não. Enquanto nós podemos selecionar aquilo que nós devemos ver ou não, aquilo que vai trazer edificação espiritual ou não, aí é bom. Mas a partir do momento que nós não tivermos mais essa opção, esse livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, então isso acaba se tornando totalmente mal. Então que os irmãos guardem isso no coração e lembre-se, Jesus está voltando, irmãos. Jesus voltar, ele quer encontrar o seu povo orando em espírito de oração, em busca do Espírito Santo, em coração quebrantado, em verdadeiro arrependimento, porque o juízo vem logo em seguida, amém? Para aqueles que não subirem. Então, guarda essa palavra no seu coração, amém? Espero ter esclarecido a dúvida dos irmãos e fique na gloriosa paz do Senhor Jesus.